Senti uma energia diferente ao incorporar o meu caboclo. Ou parece que o meu caboclo não é o mesmo, a energia é diferente, a vibração é diferente, está dançando diferente. Você está com Beth E Patrícia da Umbanda na Prática e dirigentes do TJR. E aí, Paty, será que isso acontece? Será que eu tenho dois caboclos? Será que o caboclo é diferente? Será que era um e agora veio o outro? Será que você não incorporou, né? Você não está sentindo o seu caboclo? A energia está diferente, às vezes mais fraca, aparentemente. É que tem dia que as pessoas sentem que é mais forte, né? Não tem isso? E por que isso acontece? Porque é mais fraco, porque é mais forte. Será que tá vindo outra entidade aí? Será que que eu a não gente tô tem dois incorporando? caboclos de repente? Pode ser, hein? Ou não? Bom, antes de tudo, curta, compartilhe, comente, seja membro, venha pra Vem cá. ser membro, a gente tem muita coisa legal aí pros membros. Que são aquelas pessoas que querem realmente mergulhar um pouco mais profundamente aí nesse mundo da Umbanda. E o mais gostoso é que é o seguinte, não é só Umbanda, é tudo. É a Umbanda, a espiritualidade e o comportamento humano dentro da espiritualidade. É o viver a Umbanda na prática, o nosso né? viver a lema. Umbanda na prática, exatamente. Então, assim, não é só Umbanda, é muito mais amplo o negócio aqui. Exatamente. E muita coisa hoje em dia, né? Aliás, na verdade, tudo, né? Está pautado no conhecimento. Quando você tem conhecimento, você age diferente, você pensa sobre o que você está fazendo e tem parâmetros para poder fazer escolhas melhores, né? E essa é a intenção aqui. Exatamente, mas se não puder ser mesmo, tá tudo certo, desde que você fique com a gente até o final. Releve hoje a minha voz aqui, a gente tá um pouquinho... Bom, primeiro, a gente mora em São Paulo. E já não ajuda muito, né? É, a gente mora em São Paulo. Isso já diz tudo, poluição, tempo muda. Aí Ainda você tivemos tem a uma gira gira, aí você ontem. grita, você canta, você fala, você incorpora, Pois é tudo. é. Então, assim, haja voz. Hoje as duas, viu? Estão com a voz aqui um pouquinho comprometida, mas dá para levar. Mas o né? importante é o conteúdo, foca no conteúdo que dá tudo certo. Agora, Que tá Beth, tudo e ótimo. aí? É muito pontual isso, né? Hoje eu senti mais forte meu caboclo. Eu acho que não é bem a minha entidade. Eu senti uma energia diferente, mas eu não acho que não é a minha entidade. Como é que a gente descobre isso? Ou se isso é verdade, né? Na verdade, aqui a gente está incluindo para todos que têm alguma, que já passaram por coisas como sentir uma energia diferente hoje na minha entidade, ela dançou de uma maneira diferente, ela fez gestos diferentes, ou eu não senti a minha entidade hoje, parece que dessa vez estava muito fraquinho, estava assim, muito diferente. Ou senão ela demora pra vir, aí o médico fica assim, né? Acho que ele não vem. Peraí, eu acho que ele não vem, acho que ele não, acho que ele não vai vir. Meu Deus, se ele não vir. Tipo isso. Então, quando aquilo que é esperado não acontece, quando aquilo que você já está na expectativa vem diferente, né? Então, esse podcast hoje é para falar sobre essas questões. Dá para incluir também o fato de, nesse pacote todo aí de checklist, tá grande. Literalmente. Dá para incluir o fato da pessoa acreditar que ela até está incorporada, mas pode ser que seja muito mais ela do que a entidade, ela acreditar que nem está com a entidade, é ela mesma? Pode acontecer também, porque na verdade a gente precisa entender as causas, né? Existem várias. Por isso que a gente sempre fala que nada é uma coisa só, né? E na espiritualidade, então, nem se fala, né? Ontem o pai Jubiracaia, meu caboclo, falou para um filho que a gente tem a falsa ideia de que a gente tem segurança para alguma coisa, né? A falsa segurança de alguma coisa, algo assim, porque eu não vou lembrar exatamente como ele disse. Mas que a gente tem a falsa sensação de que a gente tem segurança com alguma coisa, que a gente tem certeza de alguma coisa. Nossa, isso foi muito legal você falar. Isso é muito profundo, né? Não, foi muito legal porque às vezes acontece, né? E eu não sei se você já percebeu, você que tá aí, que é ativo numa casa, repara isso. Às vezes você tá com as entidades, a gente já constatou isso. Você tá na mesma gira, caboclos diferentes, médiuns diferentes, tudo afastado. E às vezes as conversas se entrelaçam. Porque o Rompimato falou mais ou menos, praticamente a mesma coisa para um Olha que interessante. A gente já tinha passado isso na outra casa, né? Às vezes até a entidade do dirigente falando a mesma coisa que a sua entidade falou para outras pessoas. Porque a gente tem essa dúvida, né? Cara, será que a gente tá num caminho? E o caminho não é só da espiritualidade. Sei lá, escolhi um trabalho, será que eu tô no caminho? Escolhi uma pessoa, será que eu tô no caminho? A gente tem essa
questão de estar perdido. E a necessidade, né? O ser humano ele tem a necessidade de se sentir seguro. Isso é uma necessidade humana. Por isso nasceu as religiões, por isso a gente vai atrás da casa própria, por isso a gente vai atrás de ter o nosso próprio carro, por isso que a gente procura um emprego que nos dê segurança, ou monta a nossa empresa para se sentir mais seguro. Então, ou às vezes não monta por conta de medo. Ou continua no disso. CLT para se sentir mais seguro. Exatamente, é do ser humano, né? Isso é uma característica da espécie humana, de se sentir, de ter necessidade de se sentir segura. E foi muito interessante porque essa fala dele desconstrói tudo, né? E se a gente for parar para pensar, é isso mesmo, a gente não tem segurança de nada. Olha aí o Covid, olha aí a situação do Rio Grande do Sul, né? A gente está fazendo até uma campanha de arrecadação de cobertor e água para poder mandar para lá pela nossa casa. A gente não tem certeza de nada, né? Hoje está tudo ótimo, tudo redondinho como você planejou, como você trabalhou para ser. Amanhã pode estar tudo diferente. E às vezes está tudo certo como você planejou mesmo, né? Você tá com a casa dos sonhos, você tá com a pessoa bacana, você tá ali, mas de repente tudo... A vida vira de cabeça para baixo. Então, assim, a gente realmente não tem. Ele falou isso, assim, para uma pessoa dizendo que na Terra a gente nunca vai ter segurança e nem certeza de nada. É o que nos cabe caminhar e ir vivenciando sem o medo de errar, porque errou, faz de novo. Vivenciando para poder experienciar e fazer as escolhas mais assertivas, porque você está ali pisando, né, no chão e tendo o parâmetro desse chão aqui, tá bom para mim ou não, eu preciso mudar. E assim a gente vai caminhando no nosso processo evolutivo. E assim caminha a humanidade. E Né? assim caminha a humanidade. Então, o que pode acontecer para a gente, de repente, sentir essa diferença? Tem várias coisas. A gente pode ter tido um dia ruim, então a gente chega ali sem condições de uma boa conexão. Então, essa fraqueza, né, vamos dizer assim, essa incorporação mais fraca, fraqueza não, essa incorporação mais fraca, ela vai estar relacionada, de repente, a uma conexão mais superficial por conta do seu estado emocional, do seu estado psicológico, do seu estado físico, né? Você pode estar lá esgotado, você pode estar doente, o que não é adequado, né? Tá doente, dependendo do nível do que você tenha, você não vai incorporar, você tá ali para ser assistido, não para assistir. Você pode ter uma questão relacionada a forma da entidade estar trabalhando. Então, por exemplo, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo. Muita gente, alguns até dirigentes, definem a linha de uma entidade com base na dança, né? No moteto da entidade. Só que a dança da entidade, ela não necessariamente ela está relacionada apenas ao campo de trabalho dela. A entidade ela pode estar ali reverenciando uma linha diferente da dela e por isso está dançando de um jeito diferente do que você está acostumado e diferente do que é a linha dela. E se for definir por esse parâmetro é meio arriscado. É arriscado. Arriscado, por exemplo, o meu caboclo, ele, quando está tocando para Xangô, ele faz lá ali um gesto que lembra uma machadinha. Quando está cantando para cabocla, ele dança ali nas águas. Quando tá cantando para algum, ele dança ali, parecendo que tá com uma espada. Ele é um caboclo de Oxóssi. Então, se alguém for olhar e definir a linha do meu caboclo, vai ter confusão. É Xangô, é Ogum, é cabocla. Então, assim, por quê? Porque o moteto, ele pode, a forma da entidade dançar, os gestos que a sua entidade pode estar fazendo, pode estar atrelado ao trabalho, a uma necessidade, a um trabalho específico que ele está fazendo ali naquela hora. E lembrando que eles estão no astral. Então, quando o caboclo risca o ponto, ele dança em cima do ponto. Então ele tá ali fazendo os trabalhos dele. Eu vejo muito isso porque uma coisa, e aí vai até aí para você parar para pensar. Uma coisa que eu observava bem era o Rompimato dançando no início. Eu queria entender Nossa, essa ele dança. também era outra entidade que pela dança você fala, não é essa linha. Você não jamais, é você vai, se você vê o Rompimato dançando no início, todo mundo dava várias linhas. Não, é de E você Xangô. passou por isso, Não, né? é de Você Oxóssi, teve é de uma Ogum. confirmação em cima de uma linha diferente. Eu tive várias confirmações, já foi de Oxóssi, foi de Xangô, foi de Oxum, foi de todo mundo aí. É o risco que a gente fala. né? Porque, entendeu? E aí, eu ficava prestando atenção ele dançando. E muito tempo depois, ele deu um fundamento da dança. De uma das danças, ele deu um fundamento. Depois você percebe que esse fundamento, ele sai de cena e vem um outro tipo de moteto. Porque ele pode, na verdade... E, cara, isso é lindo, hein? É lindo porque ele vai estar no moteto fazendo é como se ele desenhasse algo no astral
trabalhando esse processo que a gente precisa na Terra. Então, tem um moteto que o Mato faz que ele é como se ele estivesse jogando, né? É como se ele estivesse extraindo algo da Terra para cima. Então pode ser tudo, pode ser o crescimento de um filho, o crescimento de uma casa, o crescimento de uma energia, ou até mesmo desfazer uma energia. Cara, é muita coisa. A gente se limita em achar que porque fechou mão, porque tem flecha, É a linha X, é né? a linha X. Exatamente. Então, essa diferença, né? Meu caboclo dançou diferente, meu caboclo veio com uma energia diferente, meu caboclo tá fazendo gestos que ele nunca fez, pode estar atrelada ao campo, né? Pode ser a forma que ele vem, isso também é uma outra possibilidade. A entidade, ela pode vir em diferentes elementos, ela pode vir na água, ela pode vir no fogo, ela pode vir no ar. Que é o trabalho que ela tá fazendo ali no astral, né? Exatamente. Lá para os nossos membros, a gente vai até fazer essa divisão aí do quadrante, aonde nós temos ali os orixás que trabalham naquela linha, não porque a Umbanda trabalha o orixá, né, a princípio. É porque o orixá faz parte da natureza e a Umbanda trabalha a natureza. Exatamente, e os caboclos vêm nessas forças, né? E isso explica muita coisa até da nossa vida, do nosso corpo humano. A gente encontra a força da natureza e, consequentemente, dos orixás até nos nossos sistemas do corpo humano. Então, a coisa realmente é mais profunda, né? Nós vamos entrar nesse mérito aqui, mas isso é importante a gente entender. Por quê? Porque quando a gente tem ali uma entidade vindo naquele campo de força, por exemplo, uma entidade quando ela vem mais filosofando, falando coisas mais reflexivas, mais filósofas mesmo, né? Nossa, hoje a entidade veio, parecia que eu incorporei um filósofo, né? Nossa, falando cada coisa assim para pensar, para mexer ali com raciocínio, ela veio no ar. Nossa, a entidade hoje parece que ela veio mais firme, não grossa. A entidade não é grossa, a entidade não é agressiva no sentido de ser mal educada, de ofender, de humilhar, mas no sentido de vir um pouco mais firme, aquele famoso tapa com luva de pelica, ou me colocou assim, falou com toda a delicadeza do mundo, mas eu me senti um nada, mas você sabe sente aquela o amor, coisa? né? Você sente o amor que é diferente. Mas eu não confundi assertividade com grosseria, exatamente, com palavras pesadas. Principalmente né? a linha da esquerda, né? A linha dos Exus e das Pombogiras. Nossa, hoje meu Exu veio que veio. Às vezes ele tá vindo no elemento fogo. Então, tudo isso faz diferença na hora que ele se apresenta. É a mesma entidade, mas ele vem com uma intensidade diferente. E isso é importante saber. Aí você vai falar assim, mas por que é importante saber disso? Porque você pode confundir a intensidade de como a entidade está vindo e você falar pela entidade achando que a entidade está brava. Então não é uma braveza da entidade. É só uma potência, uma firmeza, né? De que ela quer dizer o seguinte: presta atenção, isso aqui está acontecendo. Olha, isso é um ponto. Olha, isso aqui é uma coisa que você precisa dar mais atenção. Olha, isso aqui já... Lembrando que eles também sabem com quem eles estão falando. Então, enquanto tem aquela pessoa que precisa do colo, isso também na vida, né? Isso é uma coisa que os psicólogos fazem muito bem. Quando tem pessoas que precisam de colo, então não adianta você ir lá, né, falando agressivamente, falando, né, abruptamente, falando de uma maneira direta. E tem pessoas que precisam de uma firmeza. Se não tiver alguém falando, vai lá agora, lavar esse rosto e vai, né, seguir sua vida, você não vai. Então eles sabem com quem eles estão falando e às vezes eles dão essa direção nessa tonalidade mais fogo, mas lembrando que às vezes as pessoas confundem, né? Com humilhar, com xingar, com, né, ser um agressivo ofensivo, um agressivo, vamos dizer, tóxico no sentido do que a gente recebe, né? A entidade, mesmo quando ela tá ali na sua firmeza, ela tá com amor, tentando nos ensinar, tentando nos dar aquele chacoalhão que às vezes a gente precisa, né? Volta pra base, né? Tipo isso. Você não é isso aí, coisas do tipo. Às vezes a gente precisa disso também. E dependendo do tipo de pessoa, se não for assim, também ela não vai. Então a gente precisa saber diferenciar isso, né? E quando a gente fala sobre essa questão da energia, pode estar dentro desse campo, né? Em que linha, qual do quadrante eles vieram? Ou ainda, que trabalho eles estão fazendo naquele dia, né? Por que aquela dança está diferente da de sempre? Por que de repente ela está fazendo um gesto que ela nunca fez? Por que eu senti uma energia diferente? Isso pode estar muito atrelado
a essa questão. Como eu disse, né? A gente nunca tem uma coisa só, uma causa só. Você foi bem? A gente vai fazendo o checklist, como é que fala? Invertido, não. Seria no sentido de... como se fosse... Para explicar, seria como se fosse... Peraí, deixa eu te ajudar. É aqui, ó. Eu achei que ele tá muito longe. Seria como se a gente tivesse... Agora eu me enrolei aqui. Mas seria como se a gente estivesse descartando, né? Fazendo aquele checklist para tirar as... Gente, a palavra sumiu. Mas é como se fosse realmente fazendo... por eliminação. Lembrei o termo. A gente vai fazendo as eliminações das possibilidades. Você fez uma boa preparação de gira, você teve um dia tranquilo, você foi incorporar, você estava bem. Então, esse vai ser o seu parâmetro, né? Então, tirou a causa física, tirou a causa de uma conexão que pode estar ali de alguma forma menor ou inferior no sentido do que você precisaria, ou que você está acostumado. Precisaria é delicado, mas o que você está acostumado. Agora, você fez todo esse processo e nesse review aí tá tudo ok, aí a gente vai partir para essas outras possibilidades. Então pode ser, né, o quadrante que ele veio no dia, ela veio no dia. A gente fala ele, mas ele e ela, né, a cabocla, a pombogira, a criança, enfim, qualquer uma das linhas que você traz, pode estar relacionado ao trabalho daquele dia. Então, de repente, naquele dia, como a Paty falou, pode estar fazendo um trabalho de descarrego, uma limpeza. Aí você vai sentir, de repente, uma energia diferente, você vai sentir uma dança diferente, ele vai fazer gestos que você não está acostumado, porque naquele dia surgiu um trabalho que nunca tinha surgido até então. Pode acontecer também. A gente também tem uma outra causa que pode estar relacionada a tudo isso, que é o processo natural da incorporação. Então, a gente já falou isso aqui de uma forma mais resumida. Quem é membro já viu a aula sobre isso. A incorporação, ela é um processo de acoplamento. E nesse processo, isso você até pode falar mais, né? A parte científica desse processo. Nesse processo do acoplamento, às vezes a gente acha erradamente que quanto mais forte, mais potente, mais octala, que é a tremidinha né, do médium antes de incorporar. Tremidinha. Tem médium que se não segurar o terreiro não fica nem o chão. É verdade. Aquele movimento do tremor e tudo mais, quanto maior, mais forte, é melhor. Né? A gente até dá risada, que às vezes a gente vê lá, né, uns vídeos com uma tub, incorporação forte do caboclo X, né, incorporação forte da pombogira Y. E aí a gente dá risada pela né, a falta de conhecimento do que é forte de verdade, né? Essa coisa de achar que é forte porque a pessoa tremeu ali meia hora. Tem algumas incorporações que são interessantes. Eu acho que não deveriam filmar, porque dá medo para quem não conhece, né? Fala, gente, eu vou passar por aquilo. Eu já falei isso há anos atrás, que eu tinha medo. Algumas incorporações hoje eu nem colocaria o pé no terreiro. E na verdade a gente sabe que não há necessidade de tudo aquilo, mas às vezes é como o médium acredita, e até mesmo para alimentar essa coisa do povo que acredita que é a boa incorporação, aquela que tem todo um evento, né, quase uma cena uma cena de filme, né? Todo um movimento, toda uma coisa, né? E na verdade... Você pensa que você não tá numa gira, que você tá no Matrix, né? Tipo isso, você quer um evento assim que seja uma coisa que só falta ali as luzes, o foco. E na verdade não é, né? Na verdade, a incorporação mesmo, né? O processo de trazer a entidade, ele, quanto mais firme, quanto mais ela tiver afinada ali, refinada, mais leve vai ser, mais sutil vai ser. Porque essa coisa da octala, né, desse movimento brusco da pessoa ali, tem gente que é engraçado que parece que tá, e vai, não vai, e vai, não vai, fica uma meia hora ali, não vai, não vai, dá vontade de falar, peraí, vem cá. Eu mesmo estou vem cá, deixa eu... Vem aqui que eu vou te ajudar, que vai ser de uma vez só. Porque realmente não há essa necessidade. A entidade, ela é o processo da incorporação, só resumindo aqui, para não tomar muito tempo do podcast,
ele vai acontecendo pela ligação do espírito, né? Dos chakras. Aí você sabe explicar melhor. Explica melhor essa parte aí do Não, acoplamento. o acoplamento é pelo chakra mesmo. Até porque o que acontece? De novo, incorporação não é possessão. E a maneira com que a Beth está descrevendo aqui, mais se parece uma possessão do que uma incorporação. O acoplamento ele é sutil, porque vamos pensar, para ter tanto sacudimento, para ter tantas coisas assim, é como se um outro corpo físico existisse e estivesse empurrando um com o outro uma lutinha de sumô, onde duas pessoas se abraçam e ficam tentando se acoplar. Então, se a gente olhar de uma maneira muito sutil, que é um sentir de uma energia, então, através do ectoplasma, porque a gente precisa, né, dessa conexão, ela se acopla, ela encosta e você deixa fluir. Como se eu estivesse sentado aqui. Se eu tiver que incorporar agora aqui, sentado. Sem tanto, o trâmite vai vir. Para muitas pessoas, até mesmo para mim há muitos anos atrás, era uma mistificação. Não tem entidade não. A pessoa tá sentada, ela abriu o olho, ela fechou. Então a gente precisa abrir o nosso campo de visão. Porque ampliar a nossa forma de olhar, né? Porque não é assim, né? Existem... Não é o teatro pelo teatro, porque existe uma mentira. Existe uma incorporação assim. E ninguém está dizendo que não tem. Mas é que não precisa ser dessa forma para dizer que tem uma entidade ali. Porque um médium, ele pode estar totalmente se sacudindo inteiro com aquela... Vamos pegar um exemplo rápido aqui para a gente pegar esse ponto. Já aconteceu em muitas giras, muitos trabalhos que nós já participamos, tem um consulente que está muito acostumado a incorporar nas casas, porque as casas condicionam aquele consulente a incorporar. Não é que ela condiciona, né? Mas ela cria o hábito porque faz, né? Ela cria o hábito por vários fatores. Por exemplo, minha mãe era uma pessoa que quando ela chegava na frente de uma entidade, era visível ver que a entidade às vezes nem fazia nada, mas só o fato dela estar na frente da entidade, ela já sentia alguma coisa. Tem pessoas que têm mais sensibilidade, tem pessoas que colocam na cabeça, nós somos muito visuais, então tá na frente de uma entidade e se incorpora, né? E tem médiums que através da entidade também provoca a incorporação daquele consulente. Nós não provocamos isso porque a gente pensa que para você poder viver incorporando, você tem que estar na mediunidade, porque você vai incorporar para quem? Só indo lá para incorporar? Qual é o sentido? Mas enfim, a gente tem o podcast falando sobre isso, não vamos entrar nesse mérito, mas o que acontece? Então tem pessoas que chegam na casa já incorporando. Então, a gente já viu casos de pessoas chegar, tá conversando com a entidade e de repente parece que ela não tá incorporando um Exu, parece que ela tá incorporando, sei lá, um urso. É absurdo, assim, o terreiro treme. Aí, as pessoas que não têm conhecimento, uau, que Exu, ou que caboclo, ou que pombogira. E às vezes é um egum sem luz, às vezes é um obsessor, às vezes é um sofredor, não tem nenhuma entidade ali. Mas é que pela potência, pela forma... E pode ser também uma entidade que a pessoa traz da forma, né, que ela aprendeu, ou que está no processo. Ou que traz da forma que aprendeu, exatamente. Mas é que aqui eu tô dizendo que assim, nem sempre é uma entidade nesse ponto. Nem sempre é uma entidade. Então nem sempre é uma entidade. Então, às vezes a gente sai de lá, meu Deus, que energia forte. Mas não é uma entidade. Né? Exatamente. Então, a gente tem que ter uma visão mais ampla então é só disso, pensar, né? é uma energia, não tem uma massa, né? Uma outra matéria encostando numa matéria. É uma energia se acoplando numa matéria. Tem o octala, até por exemplo, aquele pequeno octala, né? Descarrego e vai, né? Que é aquela coisa que se treme e vai, e ele te descarrega ali. Mas nada muito mais absurdo que isso, no ponto de você, de repente, estar sentado, incorporado desse jeito, e a cadeira para um lado e médium para o outro, e tudo vai embora, né? Como se fosse uma coisa. Eu já levei uma queda assim. Porque eu não tinha esse controle. Eu achava que era a energia que tinha que controlar. E eu levei uma queda, quase quebrei meu braço e foi um problema. Eu tive que fazer fisioterapia, porque eu caí bem de cotovelo, assim, ficou preto meu cotovelo. Então, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado, porque não é uma possessão, é que a gente carrega a coisa como se fosse uma possessão. O espírito tomando conta e vai, meu filho, faz o que você tem que fazer, né? Mas assim, o que é natural? Porque tem aquilo que é natural.
Aqui a gente não tem estrutura para mostrar o vídeo, né? Na formação a gente tem um videozinho que explica exatamente como acontece o acoplamento, né? E o desacoplamento na incorporação e na desincorporação. Mas, resumidamente, quando a gente tem um acoplamento, o chakra da entidade, do guia, vai se conectar com os nossos. Só que são energias diferentes. E, naturalmente, o nosso corpo ele repele tudo que é diferente. É uma autoproteção. Então, naturalmente, quando você está no processo de desenvolvimento, vai ter aqueles tremores, aquela octala, né, que é aquele movimento do ombro, né, balançando com mais força. Eu não vou saber fazer igual a entidade. É engraçado, né? Eles fazem com tanta facilidade, mas aquela coisa de balançar com mais força os ombros e tudo mais, ele acontece naturalmente no processo do início de um desenvolvimento, porque a pessoa ela está tendo a entidade está tendo essa, vamos dizer, entre aspas, dificuldade de ser recebida do espírito, natural entender até, né? que é um espírito amigo, vamos dizer assim. Fica assim, Esse espírito é difícil de fazer, né? Com eles é tão fácil, mas enfim. Esse processo de fazer, na incorporação, na desincorporação tem uma outra função. Esse processo inicial ele é natural. Esse tremor é por quê? Porque a energia diferente chegando, ela está sendo ali sentida. Só que conforme vai repetindo o movimento de incorporar várias vezes, por isso que o médium que não é turista, né? Aquele que vem uma gira, falta 3, tem tendência a ter esse processo mais rapidamente finalizado, né? Chegado no processo adequado. Conforme você vai incorporando várias vezes, a sua entidade vai conseguindo ter menos resistência, porque o seu espírito começa a se acostumar com aquela energia. E aí você não sente mais tanto. E ainda que haja um tremor, mas ele é rápido. É tipo assim, é um tremor e a entidade já tá ali. É uma coisa menor, não é uma coisa né? que você treme, e a entidade não vem. Aí depois você para, treme, e a entidade não vem, né? É uma coisa que tá ok. Para vocês verem como é que a gente faz o conceito errado, né? Na verdade, a pessoa que demora para incorporar, que fica vai, vem, aquela que tá lá toda exagerada, tá tendo mais dificuldade para incorporar e a qualidade da incorporação tá bem inferior. E não superior, no sentido de, olha que incorporação. A incorporação de verdade, firme ali, a entidade não precisa nem se movimentar. Ela chega ali, quem faz muito bem isso são os kardecistas, né? Tá ali pleno, ali parado, de repente você tá, assim, tá ouvindo uma forma de falar diferente, uma voz diferente, ou até a voz do próprio médium, mas você vê que já tem ali uma... Foi bacana o exemplo. Vamos lembrar. Dr. Bezerra de Menezes, que atua na falange lá do kardecista, não é um espírito diferente do pai Joaquim, pai José, né? Exatamente. Né? De Souza de Biracai, de um Pena Branca, de um Rompimato. Não é diferente, é um espírito. É um espírito. Então daí você tira, né? Então por isso que as pessoas acabam falando, porque uns é mais evoluído que o outro. Não é isso, é a permissão da evolução que todos nós temos. Então, se a evolução chegar lá, ela pode chegar para mim também, enfim. Então, a mesma matéria que esse espírito Bezerra de Menezes vai usar, vai se utilizar, é a mesma que um caboclo e um Exu, enfim, vai pode usar também. Então, a gente precisa entender isso, né? Então, quando às vezes você fala, foi tão fraquinho hoje, não é que foi fraquinho. Pô, se não foi lá aquela primeira opção, né? Você tá mal, você teve um dia corrido, você teve um dia agitado, você não fez sua preparação de giro e essa conexão, ela acabou acontecendo mais superficialmente, pode acontecer. Ninguém tá livre disso. Se você descartou ali, fez ali a eliminação das possibilidades, então existe a possibilidade de você estar chegando num nível onde esse acoplamento está no adequado. É onde não tem mais a resistência do espírito. Eu não sei se cabe. Se não couber, você fala e aí a gente pode até fazer um podcast separado disso, mas isso que você está falando não serve só para o médico que incorpora, mas para quem também é consulente e vai passar com a entidade, né? Não serve? Eu vou explicar. No sentido daquele que é espírita ou naquele que é espírita na frente da entidade? Eu vou explicar. Se você achar que não cabe, e aí você me fala. Eu sempre fui muito São Tomé, né? Então, eu sempre tive dificuldade de acreditar. 99,9% dos brasileiros. Não, mas eu era declarada. Tem gente que é o falso São Tomé, tá fingindo que tá acreditando e não acredita, né? Eu não. Eu dizia mesmo, não acredito e ponto. O que acontece? Aí você me disse se aplica. Eu passei por essa, eu convivi com essa transformação ou essa evolução da espiritualidade, né? Tô entregando a idade. Então, eu passei por isso. Por quê? Na época que eu era pequena, adolescente você era criança, ali... não conta. Então, mas
Criança no conta. Na época que eu era criança, meio adolescente ali, que eu passava com as entidades, a incorporação, o estilo de incorporação era um pouco diferente de hoje. As entidades falavam de um jeito muito mais difícil. Tinha que ter, em alguns casos, alguns intérpretes. As entidades raramente abriam os olhos. Pouco falava palavras mais atuais. E era bem mais difícil. Entender, né? Aí quando passou alguns anos, que eu voltei de novo para algumas casas, eu parei eu até lembro que eu fui no Rubens Saraceni. E lá, quando eu vi a entidade falando comigo... chegou lá, se espantou. Não, Justo no Rubens? Gente do céu. O homem tava falando comigo com o olho aberto. Eu falei, não, mas aqui não tem uma entidade. Ele tava falando quase que ele não tinha muito sotaque de uma entidade que falava ali, um caboclo, uma coisa. Eu falava assim, não tem uma entidade ali, desculpa, mas não tem. Olha, né? E aí, a ignorância do ser humano, claro, óbvio. Né? Eu me coloco na posição, sim, fui. Né? E demorou muitos anos, tá? Foi muitos anos. Então, isso também não se aplica, né? Esse entendimento que eu acho que a consulência também precisa ter, até para entender realmente a evolução das coisas. E que é como se as coisas não tivessem que evoluir e que tivesse que ficar do mesmo jeito. Na verdade, a gente tem muito isso. É muito engraçado, porque é engraçado e gostoso ao mesmo tempo, né? A gente tem muito essa coisa de pensar a mesma coisa junto, né? Não sei se já passou isso com alguém aí. Quando eu até anotei aqui, ó, para provar. Enquanto às vezes a gente vai conversando e vai lembrando de temas que também são pertinentes para trazer para um próximo podcast. Por isso que eu perguntei, se não se aplica para o momento, a gente pode falar depois, porque esse é um assunto para um podcast inteiro. Mas assim, sim, as pessoas precisam rever. Você usou um bom termo, né? A evolução, porque as entidades trabalham na nossa limitação, naquilo que a gente acredita. A gente ainda estava explicando isso, né? A gente teve um ritual na cachoeira, e a gente foi, né, junto com os médios, voltamos, aí tivemos um momentinho lá do lanchinho, né, do recreio, como eu gosto de falar. E ela me mata, esse recreio dela. É o momento do todo mundo livre, vamos ali comer um pouquinho, bater um papo. E nesse momento mais light ali, da folguinha, a gente estava falando justamente sobre isso, né? A entidade trabalha em cima da nossa limitação. Isso é bem delicado. Em cima do que a gente acredita, porque a gente pode limitar muito eles, a gente pode fazer coisas desnecessárias pelo que a gente acredita. Então, enfim. Então, ali atrás, né, naquele passado onde a entidade falava de um jeito e tudo mais, tinha uma mistura, né, tanto do que a pessoa acreditava, mas também da entidade, porque a entidade também evolui. E eu passei isso na prática, mas a gente conta isso no próximo podcast. Eu passei isso com o Pai José. O Pai José, ele falava uma língua que eu nem sei dizer que língua é aquela. Não sei se é angolana. Não é angolana, porque eu já vi angolano falando. Não sei, gente. Só tinha uma pessoa que entendia ele falando. E aí a gente ia conversando, né? Meu pai, eu preciso que o senhor se comunique de um jeito que a gente consiga entender, eu tinha uma amiga, né? que ela tá desencarnada, ela falava assim, vamos falar na língua de Zambi, vamos falar na língua de Zambi. E aí a gente foi pedindo para eles. E eles foram evoluindo, né? Ele foi evoluindo na forma de aprender a nossa forma de falar. E quem assiste, né, filmes como Nossa, sumiu o nome, Nosso Lar, ou enfim, filmes que contam como é que é o plano espiritual, esses que são baseados em livros psicografados por espíritos que já passaram por lá. Eles têm escola, eles aprendem, né? Eles estão ali aprendendo aquilo que é necessário para nos ajudar ou para nos entender. Então, a gente fala mais sobre isso no próximo podcast, vai ser até o tema do próximo, aí se a Paty concordar. Eu até anotei, porque conforme a gente foi falando, a gente às vezes tem esses insights de, olha, isso aqui é uma coisa que pode ter gente que se interesse ou precise saber. Mas, assim, é pertinente, né? Porque a gente precisa realmente desmistificar e entender o conceito, que você pode pegar uma casa que tem uma forma antiga de trabalhar e tá tudo bem, né? Porque não tem certo nem errado. E às vezes o próprio consulente deixa de ir nessa casa, deixa de receber um bom trabalho pelo julgamento. Pelo julgamento. Quantas vezes eu mesmo não fiz isso, entendeu? Sim. Então nós somos seres julgadores, né? Isso é do ser humano. E a gente, é natural. Mas e a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente julga demais, a gente acaba acreditando no pior e deixando de apostar no que a gente precisava para melhorar. Então, exatamente. Olha, eu vou arriscar dizer, nunca teve ninguém da espiritualidade que afirmasse isso, porque ninguém nunca perguntou. Mas eu vou arriscar dizer
que ele chega bem perto, né? Porque o pior, a espiritualidade já trouxe, né? Um dos piores sentimentos do ser humano para a evolução espiritual, para trazer uma baixa energia, para estar acessível aí, abrir a fresta, né, para os irmãozinhos sem luz, é a fofoca. É. Mas eu acredito que também o julgamento tá ali num lugarzinho bem perto. Porque quando você julga o outro, você está deixando de olhar para si. Muitas vezes você está julgando no outro aquilo que a sua ignorância não te permite, de repente, ir buscar para ter certeza, antes de falar. O julgamento te faz apontar o dedo, e isso também é bem delicado para uma evolução espiritual. A gente, quando está julgando, está deixando de cuidar da própria vida. Eu, de verdade, assim, fico tentando entender como é que tem gente que consegue cuidar da vida do outro. Olha que eu malemar tô dando conta da minha. Consegue porque não consegue olhar pra si, né? Não, mas você tem que deixar a sua de lado, né? Então, por isso. Eu não consigo entender. Mas quando você foca na sua, não dá muito tempo, né? Você não tem muito Às tempo. vezes alguém vem falar alguma coisa, eu falo, gente, eu não tô dando conta nem da minha. Não dá pra mim cuidar da vida do outro, saber o que o outro tá fazendo, deixando de fazer, não dá. Mas o julgamento, esse juiz interno que a gente tem, ele é perigosíssimo, ele mata muita coisa, entendeu? Possibilidades, e te prende, né? O juiz, ele prende, né? Porque às vezes a gente se coloca em várias posições. A gente mesmo tem uma ferramenta que eu uso na parte do meu lado profissional. Eu coloco a pessoa como juiz e ela mesmo é tudo, né? Ela é juiz, ela é mesmo seu promotor, ela se coloca pouco como réu, depois ela vai lá, seja advogado de defesa. E assim a gente vai na dança das cadeiras, é perigosíssimo isso. Quantas vezes eu mesma, hoje eu vejo o quanto por ignorância, por julgamento, e às vezes até por osmose, porque esse julgamento nem era meu, escutei outras pessoas e... Mas entrou junto, não é verdade, né? Nossa. Exatamente. É aquela falhinha, né? Que já virou fofoca, né? Por isso que eu falei, tá ali lado a lado, né? Porque você começa julgando, aí comenta com alguém, aí já virou uma fofoca, que aí vai comentar com mais outra pessoa e vai ampliar essa fofoca, enfim. Então, assim, não são coisas benéficas pra gente que tá buscando uma evolução espiritual, um equilíbrio energético, uma vida mais leve, etc. Então, às vezes, todo esse processo que a gente pode estar passando, né? A gente vai falar sobre essa questão do como a entidade está vindo ali, ela pode estar relacionada, na verdade, aí já falando sobre a questão do, é mais leve, nossa, foi muito sutil, eu quase não senti. E não é com todas, tá, gente? Porque é gradativo, cada entidade é um espírito. Cada espírito vai fazer uma conexão com você. E alguns vão ter mais oportunidades, outros menos. Por exemplo, tem casa que trabalha com... A gente veio de uma casa assim, né? A linha cigana, por exemplo, eles trazem uma vez por ano. Então, quer dizer, cada médium ali vai ter uma chance desse contato de, vamos dizer, de espíritos acontecer. Então, o processo para chegar naquele nível adequado, que é onde não tem mais resistência do seu espírito quanto àquela energia diferente que está chegando para se acoplar a ela, você vai ter mais dificuldade quando é uma linha que você incorpora menos. É verdade. E pode ser que com caboclo, com preto velho, com aquela linha que você está trazendo com mais frequência, né, com maior frequência, ali já está afinado. Então, a tendência natural de quem está fazendo o desenvolvimento é que você vá tendo uma incorporação mais sutil, menos abrupta, menos octala, menos, né, aquela coisa do show, né, tipo isso, né? E é natural. Então, essa diferença pode ser uma interpretação errada. Não é que a entidade veio mais fraca, é que a incorporação ela já está acontecendo sem resistência. E sem contar que se o médium acreditar também, se ele acreditar que a incorporação é isso, ele vai sempre ficar ali à espera como se a entidade fosse tomar conta dele, que é o lance da possessão. Exatamente. E o que não acontece. E aí, a sensação diferente, mas a minha entidade dançou diferente, ela fez gestos diferentes, porque ela está conseguindo dominar mais o corpo, ela já chegou no estágio adequado ali, no estágio do 100%, vamos dizer assim, embora não tenha 100%, mas no processo adequado de um bom acoplamento, de uma boa incorporação. E aí, a partir daí, ela realmente vai dominar mais o corpo, vai poder fazer coisas que quando você estava ali mais no controle do que ela, você não deixava, você não permitia. A incorporação vai vir mais sutil, então você pode achar que está sentindo menos energia, mas ela está ali presente. Então, isso também é uma causa. Agora, como a gente disse, vamos nas eliminações. Eliminou, não é nada disso. Sim, pode ser uma outra entidade também. Todos nós temos mais de uma entidade, né? Minimamente,
A gente tem ali uma linha que na casa que a gente veio, eles chamavam de segunda linha, né? Quem que seria essa segunda linha? Seria uma entidade que dá suporte para sua entidade ali que vem, né? O nosso babá de Ori, aquele que está vindo sempre. E essa entidade que seria a segunda linha, ela vem toda vez que for necessário. E às vezes nem vem. Tem gente que nunca incorporou essa segunda linha. Por exemplo, eu trago na minha segunda linha um Ogum, um caboclo de Ogum. Então, minha linha principal, vamos dizer assim, né? Meu babá de Ori é um caboclo de Oxóssi. E houve alguns momentos, né? A primeira vez que ele veio, ele foi anunciado. Né? Eu era cambono na época, a médium que eu incorporava falou assim, olha, seu Ogum vai vir na próxima gira. Eu falei, não, meu pai... ele era um Ogum também, um caboclo de Ogum. Eu falei, não, meu pai, eu trago um Oxóssi. Ele, eu sei, mas na semana que vem quem vai vir é o Ogum. Eu, oi? Quem é esse, né? E fiquei naquela pilha, né? Ai, meu Deus, eu não sei incorporar um Ogum, sei incorporar um Oxóssi. E é aquela coisa natural de quem tá começando. Eu devia ter, sei lá, uns 10 aninhos só de religião, acho que nem isso. Uns 7, 8 anos, enfim. E aí é uma energia totalmente diferente. E quem já incorpora várias linhas, né? Quem já incorpora já há algum tempo, sabe que cada entidade é uma linha, é uma energia diferente. É uma energia diferente, é verdade. O preto velho é uma energia diferente, o caboclo é uma energia diferente, o Exu, a pombogira, a criança, cada um tem a sua energia, porque eles também são um espírito como a gente. E assim como a gente tem a nossa energia, e quem, né, tem aquela pessoa que fala, meu, que energia boa que essa pessoa tem, assim como tem aquela, nossa, que energia que repele, né? Aquela que tem gente que tem uma energia que repele, assim. Você nem consegue ficar perto dela, nem com reza. E é do espírito, é nosso, a gente traz isso, né? Igual o corpo, né? Todo corpo tem um cheiro. E esse cheiro individual, que às vezes os animais conseguem reconhecer mais, porque a gente é cheio de perfume, cheio de creme, cheio de coisas, a gente, né, acaba camuflando, ele existe. E no espírito não é diferente. A gente tem ali a nossa energia. E o espírito que vem incorporar também tem. A gente sente essa diferença. Para aí para pensar, começa a perceber, né? Ativa a percepção aí das suas incorporações e veja. A energia do caboclo é a mesma do preto velho? A da criança é a mesma do boiadeiro? Vai ver que cada um tem sua energia. E no caso de quando vem um caboclo de uma linha diferente, vamos dizer, uma segunda linha, ele vai vir com por exemplo, o meu caboclo ele é pesado. O meu caboclo ele tem uma energia mais densa, mais pesada. Eu sinto ele pesado. E o denso não é ruim. Não é ruim. O denso é de palpável, né? Eu gosto de sempre estar frisando isso. Exatamente, porque nada é uma coisa só, né? Então, assim, às vezes a gente usa o termo denso como sinônimo de ruim, né? E não necessariamente. E já o meu caboclo de Ogum, ele é leve. Ele é uma pena. Ele gira como se eu fosse um papel, né? Tanto que a primeira vez que ele veio, todo mundo veio falar comigo, os Ogãs, que lindo, que Ogum da lindo, leveza de né? dançar, né? Nossa, exatamente, porque ele é das águas. E porque geralmente o Ogum é firme, né? É duro, é rígido também, por isso que a gente precisa conhecer, né? Isso é importante, né? Porque você fala que é Ogum, ele já vem com a mão no peito, já vem com a indumentária toda, tá? E às vezes nem é nessa... Por isso que a gente não pode energia, interferir, né? Tem que deixar a entidade florir ali, né? Então, o meu Ogum, ele é das águas, então ele é muito leve, ele gira que parece um peão e eu pareço que eu sou um papel na mão dele. E ele só veio 4 vezes, né? Em 35 anos de Umbanda, ele veio 4 vezes. Então, assim, é uma entidade que vem muito raramente. E ela vem no momento que eu estou fazendo uma transição, uma transformação na minha vida. A primeira vez que ele veio para anunciar minha primeira gravidez. Olha, minha filha tá com... Ela é de 2001. Então, ela está exatamente com 20... Você é boa de matemática? Não, é boa aqui de matemática é você. É que hoje eu não estou com um bom raciocínio. 24, né? Vai fazer 24 anos. Ela fez 23 anos, na verdade, né? Vai fazer 24. Então, 23 anos atrás foi a primeira vez que ele veio. E ele veio sem eu saber que eu já estava grávida, né? Foi aquela gravidez que você está menstruando, você não percebe. E ele veio que meio para anunciar. E aí, na semana seguinte, eu já me afastei por conta de descobrir que estava grávida e tudo mais. Ele veio em alguns momentos assim, né? Então, foram poucos. E é uma energia completamente diferente do caboclo. Então, às vezes, eu senti uma energia diferente. Pode ser que veio naquela gira uma linha diferente.
Por exemplo, uma outra situação em que eu posso falar isso com, né, que às vezes a gente traz coisas que filhos passaram por isso, filhos de desenvolvimento, médiums próximos, cambonos próximos, enfim, né, eu tive muita gente passando espiritualmente na minha vida, algumas que ficaram, outras que passaram, enfim. Mas dessa vez eu estou trazendo experiências práticas, né? Eu tive isso também numa virada, era como a gente chamava lá, a gira de esquerda na nossa casa. Na casa da qual a gente veio, porque a nossa casa agora é o Templo Jubi Romper. E aí, corrigindo, né? E quando eu sempre trouxe a Sueli, eu conheço já a energia dela, aquela coisa de, né, virou uma irmã no sentido de, né, é alguém familiar. Eu tava numa gira de esquerda e tô ali fazendo pé de dança e sentindo uma energia diferente. Uma energia densa, uma energia pesada. E eu falei, o que tá acontecendo aqui? Que energia é essa? Porque eu sou Eli, minha mãe, o que aconteceu? Ela não gosta que eu chame ela de mãe, mas é hábito, né? Respeito todos eles, meu pai, minha mãe. E não deixa de ser, né? A função que eles exercem é um pai, uma mãe faz, né? E minha mãe, o que tá acontecendo aqui? Não, minha mãe, é aquela coisa, naquela conversa do médium. Minha mãe, não, desculpa. Sueli, o que tá acontecendo aqui? Que energia é essa? O que tá acontecendo? Aí, de repente, quando eu tô ali naquele processo de que, né, você já tá ali, já no limite da pré-incorporação, eu me vejo me abaixando e rosnando. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Era Giramundo se apresentando. Que até então a gente teoricamente sabe que a gente tem a dualidade, Então, né? isso aí acontecendo no médium inseguro é um problema. É um problema, verdade. Isso acontece porque isso aconteceu comigo. E, cara, eu não sei, até hoje, eu não sei dizer se foi uma insegurança. Você tem a teoria de que sim, né? Porque eu sempre tive. Não, mas você vai contar da história do Matrix? Aquilo ali é uma situação diferente, né? Não, a história do Matrix eu já sabia que ia acontecer. Ali, naquele trabalho em específico, eu sabia que ia acontecer. Esse Matrix que ela tá falando é porque eu fiz um determinado trabalho e o Caveira já tinha me dito que eu ia participar de um trabalho muito diferente do que eu estava acostumada, né? Eu falei, bom, eu sempre confio muito nele. Então, não no início. No início foi um problema, no início. Aí a história, um processo, né? Toda confiança é conquistada. Aí né? ele vinha aqui do meu lado e falou assim: não conta a verdade, porque não foi bem assim, não. No início eu não confiava mesmo. Na verdade, não nele, mas talvez não em mim, né? Então, o efeito Matrix que ela tá falando é no sentido de. Isso são casos raros, eu nem gosto muito de estar trazendo isso, porque é delicado. A gente tá falando também com pessoas que vêm que tem outra casa, né? A gente tem que entender que. Eu até ouvi uma expressão de uma cliente ontem que se aplica para muita coisa, né? Tudo dá certo, mas nem tudo dá certo com todo mundo. Né? Tudo funciona, tudo funciona, mas nem tudo funciona para todo mundo. É verdade, exatamente. Porque a gente está trazendo alguns exemplos, isso não significa que tem que é uma regra, tá? Então são experiências tem coisas que a gente acontecem traz especificamente com algumas pessoas, mas não é tão comum. E lembrando também que cada um de nós tem uma experiência, tem uma vivência, tem uma evolução. Isso não significa que ninguém aqui é maior ou menor, ou o melhor ou maior, ou o pior. Melhor ou pior. Mas é uma condição, né? Então, e outra, tanto que isso nunca aconteceu, pelo menos dentro do terreiro que nós tocamos, comigo nunca aconteceu. E para você ver como que às vezes as questões elas são pontuais, né? Então a gente tem que entender muito isso também. Então, bom, enfim, aí eu tava fazendo um trabalho com uma situação. Chegou uma mulher que o trabalho foi muito forte, realmente, e o bicho tava pegando mesmo com ela, numa coisa muito séria. E de repente eu tava trabalhando com um baiano ali, e o baiano fazendo um trabalho com ela, de repente eu não tava mais no baiano, de repente eu já tava já no Caveira, assim, questão de segundos. Foi muito rápido. E essa energia ela mudou de uma forma tão rápida e sutil, mas foi tranquilo pra mim, eu entendi. Mas de repente, mas foi muito de repente, assim, então você imagina, o baiano tava falando daqui a pouco. Aí vem a voz de um Exu. Eu falo, cara, peraí, produção. E aí eu vou no Caveira, né? O que aconteceu aqui e tal. E a gente, lógico, não na hora, porque na hora ele tava fazendo trabalho, isso foi depois. E depois você tem que. E aí, como o Caveira fala, vai buscar o estudo, vai buscar o entendimento, para que você não atrapalhe o trabalho da entidade. Mas isso que aconteceu comigo, que eu fiquei muito preocupado, foi diferente. Não foi um efeito Matrix. Eu vi e senti as duas entidades no mesmo momento. Isso foi complicado. Porque uma coisa você tá com o baiano aqui trabalhando,
E de repente o baiano sai de cena, mas você não vê isso no astral. E de repente a risada muda e o trabalho, e nitidamente a energia muda e você continua fazendo o trabalho. Né? Outra coisa é você estar prestes a incorporar para abrir uma gira de trabalho que você estava ali iniciando dentro de um novo processo que as entidades te colocaram. Aí você está escutando um baiano conversando com um preto velho e você não sabe quem é que vai chegar. Você fala, oi? Não, peraí, gente, como assim? Peraí, baiano aqui de um lado e preto velho do outro? Uma coisa que é natural, mas pra gente que não tá acostumado. Eu acho que eu levei um susto, eu fiquei com medo, achei que pudesse ir um quiumba, passei até mal. Isso me deu um problema de gastroenterite no dia e o que eu tinha no estômago foi tudo pra fora. Poderia achar que era um quiumba, poderia achar... Mas depois, conversando com a Beth, ela mesma falou isso pra mim, ela falou assim, você ficou insegura, talvez pelo julgamento, talvez com medo do que eu ou outra pessoa pudesse achar. Pode ser, é que é difícil a gente querer assumir uma fraqueza, um lado fraco. Nós temos essa dificuldade, o ser humano ele tem isso, né? Mas nós estamos aprendendo o tempo todo. Então, existem alguns fenômenos, alguns efeitos diferenciados que quando a gente vive que não está acostumado, que nem igual. Quando eu vivi esse processo na casa, o Caveira já tinha me dito, olha, você vai participar de um processo espiritual que você não está acostumado a lidar, enfim, é o momento. Mas quando não te avisa e você vê os dois ali, você não sabe quem vem e se isso é verdade ou não, isso é coisa da sua cabeça, você já pensa que você está mistificando. Ou seja, a gente está muito tempo todo preocupado com a gente mesmo, com medo do julgamento do que o outro vai dizer. Então, quando você está desenvolvendo mediunicamente falando, não é só uma questão da espiritualidade, de você achar que uma força é fraca ou não. Mas, paralelamente a isso, você tem que estar trabalhando o autoconhecimento. Você precisa se conhecer para você entender suas limitações e onde você precisa melhorar, né? Eu acho que tem um pouco disso que você está falando, eu acredito, né? Não sei. Sim, tem toda a relação. E a insegurança é um ingrediente complicado. O Quiumba trabalha em cima da nossa insegurança, do nosso medo. Exatamente. A gente abre uma fresta enorme, né? Não é nem a frestinha quando a gente é inseguro. Mas é natural também, né? A gente tem que entender nossas humanidades. É natural que exista uma insegurança, onde isso também foi uma coisa que o Boiadeiro falou ontem, né? Que a insegurança a insegurança, é que é difícil a gente lembrar do jeitinho que eles falam, né? Mas que a insegurança e a coragem precisam do mesmo espaço. Então, onde tem uma, não tem a outra, tipo isso. Uau, que legal isso. Então, se você não ocupa com a coragem de ir lá fazer e se movimentar, vai vir a insegurança. Legal que isso aí, hein? Que vai trazer o medo. Né? Bacana isso. Eles trazem muita coisa. Para quem consegue, né, pegar, eles trazem muita coisa assim para nossa vida, né? Para a gente refletir para nossa vida. Eu costumo dizer, eu e a Paty aqui, que o que as entidades falam é uma carta coringa, né? Você usa em vários momentos da vida se você tiver esse discernimento. E ele falou justamente sobre isso. Então, assim, a gente quando tem medo, né? Quando a gente tem insegurança, a gente abre espaço para o medo. E aí o medo te trava. E aí, com medo, você não tem coragem de encarar nada, de enfrentar nada, de tentar nada. Muito legal. Então, a gente precisa realmente aprender a trabalhar a nosso favor, né? E quando a gente tem, porque a gente sempre traz dicas aqui, né, do que a gente faz numa situação dessa, né? No caso de ser uma outra entidade, a conversa é de lá para cá. Se a entidade veio porque houve uma necessidade, né? Quando o Giramundo veio, até hoje eu nunca entendi a necessidade. Tanto que eu até levei para minha coordenadora, porque na casa que a gente frequentava, não podia trazer uma outra linha sem autorização. Então, quem já conhecia a sua dualidade, né? Quem sabia quem era a outra linha, que vinha de vez em quando, mas como a gente fala aqui, né? A Paty deu o exemplo dela, nada é uma coisa só. Tem gente que vai desencarnar e nunca vai trazer a segunda linha da entidade, por exemplo, do Babajuri de vocês. E no caso da esquerda, a mesma coisa. Tem gente que se a casa só trabalhar com um, só vai trazer um e toda a vida vai ser um só. Essa casa que a gente frequentava, para trazer a dualidade, quando havia necessidade, tinha que passar por dirigente, ele tinha que autorizar. E eu fiquei preocupada, porque eu nem sabia como é que eu ia imaginar. Estou fazendo ali o pé de dança, firmando a cabeça para a minha pombogira vir, e de repente chega outra pessoa, chega um outro espírito, né?
Aí chamei a coordenadora, expliquei o que aconteceu. Ela falou: não, não se preocupa, houve alguma necessidade, provavelmente, para ele ter vindo, né? Sem ser anunciado, sem nada do Agora, tipo. isso que você tá falando é legal, e não vou me apegar nisso, mas eu acho que foi bem legal esse comentário, porque se o médium tem uma postura, olha só, se o médium tem uma postura, ele entende a regra da casa. Putz, de novo, né, a regra, eu odeio isso, mas Sim, né? Tem que ter por uma organização. tá, organização, exato. Então, se ele entende, né, o movimento que a casa está fazendo, e se ele tem uma conduta exemplar, ele até pode ficar preocupado, mas ele vai entender que tem uma questão pontual. Que é diferente de quando o médium, ele quer ser respeitado, mas ele não impõe o respeito, né? Então, ele age de qualquer maneira da vaidade dele, da cabeça dele, e Tudo ele pela vai. vaidade, né? Tudo pela vaidade. Então, hoje a gira de Pombogira, mas ele me achou porque ele quis vir, porque ele achou que tinha que fazer o trabalho. Ele achou mesmo, ou você que deu abertura para esse tipo de coisa acontecer? Então, a gente que quer tanto respeito, a gente precisa aprender a impor respeito e entender realmente a seriedade do trabalho. Claro, óbvio, né? Que eu acho que é um pouco do teu caso, mas é que eu achei legal, pertinente falar, então, enfim. Não, sim, muito pertinente, porque a gente precisa entender. Lá não era permitido. Então, quando a pessoa já conhecia a sua linha, a sua dualidade, e havia alguma necessidade, ou a entidade pediu uma passagem, aí uma formalização aí, né, do pedido para o dirigente, e autorizando, ele determinava o dia, a hora, enfim, aí a pessoa fazia ali, na hora não, né, mas o momento que ela poderia trazer. Com exceção de quando ele mesmo falava, hoje vamos trazer a dualidade. Para algumas pessoas, elas tiveram esses momentos. Mas tem casa que nunca trabalha assim. Então, você vai trazer a linha que tiver que vir, que geralmente vai ser a sua linha de frente, né? Seu babá de uri na esquerda ou na direita. Mas pode acontecer de você estar trazendo uma outra entidade que também trabalha com você, mas que não vem com tanta frequência, que é o caso do meu caboclo de Ogum. Ele vem em momentos específicos, mas ele não vem sempre. Então, pode ser que essa energia diferente também tenha essa relação. Como é que a gente pode afirmar? Não tem como afirmar. A gente teria que estar ali presencialmente para poder entender o contexto todo. E aí vem as dicas, né? Está passando por essas situações? Primeiro de tudo, observe, né? Observa se isso é constante, observa se toda gira está assim. Aconteceu essa semana? Vê na próxima semana como vai ser. E veja se realmente, de repente, não é aquilo que a gente falou da entidade que está num processo de uma incorporação mais plena, uma incorporação mais refinada e por isso está mais tranquilo. Avalia tudo. Avalia até medicamento que toma. Exatamente. Que também afeta o teu organismo. Eu já passei mal em gira, porque era um medicamento que estava tomando que estava afetando outras áreas que não tinha nada a ver. Então, assim, aí você já acha que é um descarrego, né? Que está ali passando por uma descarga, que pegou alguma coisa, às vezes é físico mesmo. Então tem que olhar também. Descarta a possibilidade de não ser o dia que você passou, os problemas, o emocional que abalou, o físico que abalou, porque você fez muito esforço no dia e foi incorporar à noite. Se você está fazendo a preparação de gira direitinho, toda casa geralmente tem ali o seu preparo antes da gira, pré-gira, né? Banho, assentamento, enfim. Então tá fazendo, tá respeitando os preceitos, tudo que a entidade... Mas não é só banho e assentamento, ó. Sim. O que você pensa e sente energeticamente também contribui muito. Porque às vezes tu vai lá tomar banho, tá tudo bonitinho. Não, por isso que eu comecei pela parte do tá ali bem no dia, de não ter tido nenhum... Porque tem coisa que não tá fora do nosso controle, né? Tá bem ali, plena, chega alguém ali, tira você do seu eixo, te estressa às vezes minutos antes da gira, discute com você. Aí tem coisa que foge ao nosso controle, mas aí a gente entende que houve alguma situação que causou aquela diferença que a gente percebeu, aquilo que a gente achou que, né, não seria o adequado. E tá tudo bem também, tá, gente? A gente tem que parar de se cobrar. O ser humano se cobra demais. E parte das doenças que as pessoas têm hoje, de depressão, ansiedade, está relacionada a isso. Eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito, a minha incorporação vai ser 100% sempre. Gente, a gente tá ali para dar o melhor, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Não é eu ficar ali o tempo todo com as pernas para cima. Chegou lá na gira em cima da hora, não fiz nada porque eu não quis, porque eu não estava afim, né? Tive um dia agitado porque eu fui procurar essas confusões, eu fui ali ficar cutucando um, cutucando o outro para poder vir daquele jeito, e aí a culpa é minha. Não, gente. Tem coisas que estão além do nosso controle. E a gente precisa entender isso. E tá tudo bem. Hoje eu não tô muito bem, hoje eu tô chateada, tá tudo bem. A gente tem muitas pessoas que acreditam que um umbandista, né, a pessoa que tem uma religião,
Eu tô falando bandista porque, né, a gente traz sempre a sardinha pro nosso lado. Mas o mesmo evangélico, católico, tem gente que fala, meu, você tem uma fé, uma religião, e tá aí pra baixo, tá aí triste, tá aí chateado, tá aí com problemas. As pessoas têm essa tendência de achar que por você estar numa religião, a sua vida vai ser perfeita, você vai estar sempre bem, você vai estar sempre pleno, você não vai falar palavrão, você não vai dançar, não vai beber, você é uma pessoa de luz e que, né, não deveria nem estar na terra de tanta luz que você tem, né? Porque a terra não cabe gente com luz. Então, né, se tá aqui, não tem luz. Não é essa luz que o povo acha que, né, é uma pessoa suprema que não é, etc. A gente tem que entender que a diferença, né, de um umbandista ou de alguém que segue uma religião de forma firme, né, na fé, etc., e uma pessoa que não tem, né, nenhuma diretriz, nenhuma direção, é que a gente tem uma visão da vida que ajuda a gente a passar mais rápido. É o saber lidar, né? Algumas diferenças. Mas não quer dizer que você não vai ter, vida, né? Exatamente. Que não quer dizer que você não vai ficar chateado com alguém que foi grosso com você. Não quer dizer que alguém foi lá, te ofendeu, te humilhou. Até porque, né, se fosse assim, a gente não ia desencarnar, né? A gente ia ficar na Terra e tá tudo bem. Exatamente. Não quer dizer que porque alguém te chateou, porque alguém te magoou, você, né, ajuda a pessoa no que você pode, tem que ouvir certas coisas, etc. Você não vai se chatear e tá tudo bem. Não quer dizer que porque você teve um dia difícil, seu chefe estava lá, né, estressado, jogou o estresse dele em você, e dificilmente a gente consegue se blindar 100%, um pouquinho você acaba levando. Você não fez uma boa incorporação naquele dia, tá tudo bem. Na semana que vem você procura, né? Evita aquele chefe que você sabe que vai te estressar. Se você tem alguém uma mulher que fica pesando na sua, se aquele dia você puder conversar o mínimo possível, você tenta se resguardar do que você pode. Mas vai ter coisa que vai fugir ao seu controle e tá tudo bem. Você precisa entender que tá tudo bem, né? Não se culpar, não se, ai meu Deus, eu não podia, não tinha que ser assim, etc e tal. O que a gente faz é sempre melhorar, né? A religião ensina isso. A gente passa mais rápido pelo processo. Eu vou ficar com raiva, mas vai passar mais rápido. Você fica menos tempo em baixa, né? Exatamente. Você levanta mais rapidamente. Esse seria a lógica, né? Se não tá acontecendo assim, precisa rever aí a questão do como tá essa religião para você. Mas que vai ter, né? A gente não foge disso. Então, faça seu preparo de giro para evitar esse tipo de coisa. Procura observar para ver o que está acontecendo, o que pode estar envolvido, se não é uma questão física, se não é uma questão emocional, se não é uma questão de remédio, né? Como a Paty deu exemplo aqui. Veja se você não está, de repente, julgando errado uma coisa que, de repente, é o trabalho da entidade, ou é aquilo tudo que a gente falou ou senão aqui. Você foi lá ver no YouTube, no YouTube, no Google. Nossa, mas esse caboclo dança desse jeito, por que o meu tá fazendo diferente? Não, o seu não tá fazendo diferente. Diferente era o outro que é diferente do seu. O seu tá fazendo certinho. Porque você tá tendo o parâmetro de uma coisa errada, né? Exatamente. Porque ele tá na falange que todos vão fazer as mesmas coisas. E pergunte pra eles. Eles respondem, tá, gente? É só perguntar. Então, mas a minha entidade não tá firme ainda. Então, pergunte pra entidade que é a sua entidade responsável. Você sempre tem um médium que disse que você poderia começar a desenvolver, né? Na casa que a gente vê, a gente chamava de médium responsável. Era o médium responsável por aquele desenvolvimento, por aquele teu seu dirigente, sua mãe pequena, seu pai pequeno. Enfim. Exatamente. Então, se você consegue ter uma boa incorporação, já está firme, pergunta para sua própria entidade. Meu pai, semana passada o senhor veio de um jeito X aí, pede para alguém perguntar. Quando a entidade vier, você pergunta para ela por que ela veio daquele jeito. Eles respondem, eles também esclarecem muita coisa. E, por último, né, até o que a Paty falou, não resolveu, tá sentindo mesmo diferença, tá acontecendo alguma coisa ali além do normal, procura o dirigente, procura o seu médium responsável, a mãe pequena, o pai pequeno, e relata o que você tá sentindo, e eles vão te ajudar a entender tudo isso. Né, Paty? Isso aí. Mas eu não tenho um caso. Pergunta aqui pra gente, deixa nos comentários, assim ajuda outras pessoas também, a gente responde pra você. E deixa o relato de vocês, gente. A gente pede para vocês comentarem, porque além de ajudar o YouTube a entregar para mais pessoas quando eles veem que há uma relevância, que há uma interação, a gente também ajuda outras pessoas que às vezes têm a mesma dúvida, passam pelo mesmo problema, tem a mesma angústia. Ajuda mesmo. Ajuda muita gente. Então, comente aqui seu relato relacionado a isso. E a gente agradece aí por vocês estarem com a gente até agora. Segue a gente lá no Insta, @templojubirromper. E é isso aí, né, Paty? É isso aí. Que Pai Oxalá te dê luz, força e direção. Que você tenha uma excelente semana. Axé. Axé para todos vocês.